Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior X. Eu sou o Bruno Gomes. Fala galera viajante do Like Tourcast, sejam bem-vindos ao nosso 21º episódio. E vamos para os informes. Informes Like Tourcast. E temos a nossa parceria com a viamundotravel.com.br. Se você precisa de pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em viamundotravel.com.br. Informando que foi indicação do Like Tourcast, terão um atendimento personalizado. Quiser buscar sua passagem também, fale com eles. Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile. Para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Travel Mobile através do link da descrição do episódio ou no banner do nosso site. É isso aí, temos também os nossos recadinhos. Tivemos aí compartilhamentos nas redes sociais. Valeu aí, todo mundo compartilhou no Twitter, curtiu lá nosso post também no Facebook ou Instagram. Valeu, tivemos recadinho no nosso site, Bruno. Episódio 19. Qual foi nosso ouvinte que deixou o recadinho para nós? Tivemos comentário da Mai do Papo Vogon. É isso aí, o que ela falou, Bruno? Adorei o episódio, adoro a cultura japonesa e o mais interessante é ver as grandes diferenças com que estamos acostumados aqui no Brasil. E apesar de estranho, eu morro de vontade de experimentar essas misturas doidas das comidas japonesas. Até mais e... japonês, sakano arigato. É isso aí, muito obrigado, Mai. Ela que já foi o host aqui do nosso episódio número 13, especial do dia do podcast. Valeu aí pelo recado, Mai. Mai, quiser saber mais coisa do Japão, escute o Papo É. Temos também um novo ouvinte, descobrimos lá no nosso grupo que a gente faz parte do Energizando, o novo ouvinte, o Nicolas, ele que falou que tá escutando a gente, tá na lista de podcast dele e deu um feedback bem positivo pra gente. Valeu aí, Nicolas. Valeu, Nicolas, o X mandou um beijo. Não fez mais que obrigação. É engraçado que a gente tem grupo só participando dos outros, né? Então quem quiser se comunicar aí com a galera do Like Tu, é só pagar o padrinho lá do Energizando e falar com a gente. Pronto, tá aí. Resolve tudo. A gente faz propaganda pro padrinho dos outros, legal. E não esqueça também de avaliar a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. E tivemos avaliação recentemente no iTunes, X. Tivemos do WM Samuel. Programa legal, interessante e bem-humorado. Então é isso aí, galera. Faça como o WM Samuel. Avalie a gente, dá essa força lá no iTunes também. E também não posso esquecer, se você tiver a fim de interagir conosco, pode falar com a gente nas redes sociais que são Like do BR no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Pode mandar também um e-mail para contato@liketour.com.br ou então deixar um recado no post desse episódio no nosso site liketour.com.br. Assine o feed nos principais agregadores, no Android ou no aplicativo podcast nativo no iOS. Lembrando que o nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim e a outra não. E uma semana depois o que, Bruno? YouTube. Mentira! Não, esse foi no dia. O último foi no dia. Ah, Felipe, calma aí. Tem uma novidade aí também, cara. Para os passageiros do Uber, você pode pegar um Uber escutando o nosso podcast. Com o motorista dirigindo e até ao vivo, se brincar. Pois é. Não é, X? Tô sabendo de nada, não. Vai que alguém dá um azar do X
dar a carona pra eles, hein? Eu recomendo o seguinte, aperte bem um cinto, se tiver capacete, use. Que é isso, Bruno? Tu me avaliou tão bem lá. Porque você pediu. Vamos pro programa? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto de interesse de todo mundo que gosta de viajar. Vamos falar sobre viagem com agência. E para isso nós chamamos nosso velho amigo Felipe Trindade, lá do podcast Passaporte Orlando, e o nosso parceiro aqui da Via Mundo Travel. Foi o primeiro convidado que retornou. Aê! É sinal que a gente tá... O pessoal gosta da gente também, né? Ou então ele tem algum problema. Pois é, escute aí o episódio que vai ter muitas dicas pra vocês. Então chega de enrolação. Vamos viajar. Simbora. Vamos lá, com a agência. E no episódio de hoje vamos falar sobre agência de viagem. Será que é melhor contratar um agente de viagem, fazer por conta própria? Vamos verificar nesse episódio e dar umas dicas para vocês. E para isso nós convidamos o nosso amigo, nosso parceiro aí, Felipe Trindade, lá do Passaporte Orlando e da agência Via Mundo Travel, para falar aí com a gente. Tudo jóia, Felipe? Opa, tudo jóia. Obrigado pelo convite. É muito bom estar de volta aqui no Like Tour. É o primeiro convidado que voltou. Porque normalmente você espanta os pessoal, eles só vêm e vão embora e nunca mais voltam, aí. Mais ou menos. O X é meio bruto, às vezes o pessoal se assusta. É, mas tu gosta da minha brutalidade, né, Codó? E só pra esclarecer, ele veio por livre e espontânea vontade. Ninguém tá pressionando, nem ameaçando, nem nada, viu? Pois é, pra quem não escutou aí o Felipe na primeira vez aqui no Like Tu, foi no episódio 12, onde falamos sobre Orlando. E Felipe, fala aí então um pouquinho aí, pra que já é conhecido, né, mas falar mais uma vez aí do seu podcast Passaporte Orlando, que sempre estamos mencionando aqui. Ah, cara, bom, quem já foi ou pretende ir para Orlando alguma vez e quiser mais informação, dica e coisas mais, pode entrar lá no nosso site, o passaporteorlando.com.br, tem um episódio a cada 2 semanas que a gente coloca lá, cheio de informação, notícias novas, dicas e tudo mais. E serão todos muito bem-vindos e muito obrigado pelo espaço aqui de novo para vocês, que vocês aqui no Like Tour estão dando pra gente. E por todas as menções, né? É sempre bom agradecer. Seja bem-vindo aí mais uma vez. Então, para começar esse episódio, nós vamos colocar um áudiozinho aí que nós achamos interessante. Aconteceu uma situação em Rodrigo Calaveira, do antigo Jurassic Cast, que ele mandou um áudio lá pro Passaporte Orlando, pro Felipe e pra Ju, no episódio 63, quem quiser escutar lá também esse episódio, onde ele deu um relato sobre a viagem dele, a última vez que ele foi para Orlando, foi naquela época de furacão, no final de 2016. E então vamos escutar um pouquinho do relato dele e depois comentar um pouco sobre. Mas se você já tiver escutado isso no podcast Passaporte Orlando, pode pular para o minuto 22 minutos e 40 segundos. Olá a todos, meu nome é Rodrigo, eu sou ouvinte do Passaporte Orlando assiduamente, desde o dia que descobri este podcast impressionante e maravilhoso que nos faz nos aproximarmos de Orlando. Eu tô aqui hoje mandando esse recado de voz pra Ju e pro Felipe, pra contar pra vocês, os ouvintes, o meu drama que foi... É o meu drama, pelo menos assim no início, para visitar Orlando em outubro de 2016. E tem uma lição muito importante nessa historinha que eu vou falar pra vocês no final. Eu estava com uma viagem marcada para Orlando, saindo de Brasília no dia 5 e chegando em Orlando dia 6 de outubro. Naquela mesma semana, infelizmente, acho que é sabido de todos, o furacão Matthew resolveu cair na Flórida, aquele estado maravilhoso, aquele estado quente, aquele estado úmido, que não via um furacão há 20 anos, só porque eu estava lá, indo pra lá, ele resolveu cair um furacão lá. E o furacão caiu exatamente no dia que eu deveria chegar no estado da Flórida. Obviamente eu não fui e fiquei preso no aeroporto de Guarulhos,
no dia 6, em virtude do mau tempo no estado da Flórida, todos os voos foram cancelados. E aí que começa meu pequeno desespero, meu pequeno drama. Essa viagem, como todo brasileiro, ela foi marcada com muitíssima antecedência, porque afinal de contas, o que nos salva são os parcelamentos, na verdade. Foi mais ou menos 2 anos de preparação. Retomando onde eu parei, estávamos em Guarulhos, porque os aeroportos no estado da Flórida foram cancelados, incluindo Orlando, e a minha querida Latam simplesmente me avisa que meu voo foi cancelado. Óbvio que isso ia acontecer, e nem eu, particularmente, os culpei em virtude disso, porque quem que quer entrar no avião enquanto tá acontecendo um furacão, né? Acho que ninguém quer passar por isso. Disney é bom, Orlando é bom, mas eu acho que ainda, né, não vale você se matar num furacão. Então até então eu tava tranquilo, achando que dia 6 realmente não iria, mas na minha imensa ingenuidade eu achei que uma empresa brasileira iria pensar no consumidor, né? Quando eu soube que o voo foi cancelado, eu liguei na companhia aérea, né, na Latam, e ela simplesmente disse que o voo tinha sido cancelado por questões óbvias. Eu falei, ok, o voo foi cancelado, e aí? Qual o próximo voo? Aí a atendente calma e cinicamente me diz o seguinte: isso era dia 6 de outubro. Por volta das 5 horas da manhã. Ela vira e me diz: olha, senhor Rodrigo, o voo foi cancelado, como disse pro senhor, e o próximo voo que eu tenho pro senhor é apenas dia 18 de outubro. Aí eu já começou a bater o desespero, né? Porque eu tinha que estar em Orlando no dia 6, e dia 6 eu não tinha nem saído do Brasil. E eu falei assim: moça, como é que eu vou para Orlando no dia 18 se eu tenho que voltar de Orlando no dia 18? Na verdade, minha viagem durou 20 dias, aí eu iria voltar dia 26, mas naquela hora eu não estava raciocinando muito bem. E ela virou para mim cinicamente, mais uma vez, e ela começa a falar daquele tom: senhor, senhor, senhor. Nossa, meu Deus do céu, quando eu me lembro disso eu chego a me arrepio. E ela falou assim: a Latam não tem culpa do furacão, senhor. Meu Deus do céu, é isso mesmo, ouvintes. Vocês imaginem um pai de família que programou 2 anos essa viagem, com sua filha de 5 anos falando pra você: papai, amanhã nós vamos pra Disney, porque nós íamos chegar no de Orlando dia 6 e iríamos no Magic Kingdom no dia 7. Assim estava programado. E aí você olha toda aquela situação e você pensa assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Saí correndo pelo aeroporto de Guarulhos. Eu tava dentro de um hotel que fica dentro do próprio aeroporto. Saí correndo no hotel com a cara toda amarrotada e fui pro balcão da Latam, pensando que ali eu iria ter pelo menos um tratamento digno, né? E eu chego lá descabelado, desorientado, sem saber o que estava acontecendo direito, porque até então eu só tinha recebido notícia dessa mulher. E aí a atendente olha pra minha cara e ela me dá um leve sorriso. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ao ver aquele meu estado deplorável, a atendente ri da minha cara. E eu falo pra ela o problema, expliquei tudo isso que eu expliquei pra vocês, que eu não vou repetir. Ela virou pra mim na maior calma e virou pra mim e falou: sim, realmente é isso mesmo, os voos foram cancelados. Inclusive, o senhor, por favor, me dê seus bilhetes e seus documentos de volta, que eu vou mandar o senhor de volta para Brasília, porque os voos foram cancelados e o senhor não tem mais o que fazer. Nisso eu não sabia o que fazer. De verdade. Eu expliquei toda a minha situação e eu pedi ajuda, literalmente. Eu falei: olha, a minha situação é essa. Eu, pra fazer uma viagem dessa, eu tenho que fazer um investimento muito alto. No que você pode me ajudar? Mesmo que ela tivesse virado pra mim e falado assim: olha, infelizmente eu não posso só ajudar o senhor em nada, porque eu não queria que a atendente se transformasse num avião. Mas aquele sorrisinho dela, ela vendo aquela situação, ela rindo da minha cara. E começaram a chegar outros passageiros e foram pegos, assim, completamente de calças curtas, como dizem, né? Porque a Latam, ela se sentiu no direito de não avisar ninguém. Inclusive eu não fui avisado. Quem me avisou que meu voo foi cancelado foi um amigo meu que mora em Orlando e que estava acompanhando as rotas de voo dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos. Eu vendo toda aquela situação, as pessoas chegando, chorando, se desesperando, porque uma viagem internacional, já disse e repito, não é um passeio no parque. É uma coisa que a gente programa, que a gente se esforça, que a gente dedica e que a gente sonha. E aquela atendente, aquela mulher estava rindo da minha cara. Para eu não perder a minha razão e acabar saindo preso do aeroporto de Guarulhos, eu virei as costas e saí. E eu me encontrei com a minha mulher e eu não sabia o que fazer. E você sabe que seu estado tá ruim quando a sua filha de 5 anos te abraça e fala assim: papai, fica calmo que vai dar tudo certo. Daí vocês já imaginam o grau de desespero que eu estava. Enfim, ficamos em São Paulo do dia 6 para o dia 7. No mesmo dia 6, a Latam magicamente surgiu um voo para o dia 7 e a Latam me colocou nesse voo. No dia 7, no dia 6 de madrugada, recebi uma mensagem da Latam dizendo que o voo havia sido cancelado de novo em virtude do mau tempo. O furacão ainda estava passando pelo estado da Flórida.
Ok, liguei de novo na Latam para falar sobre isso. E de novo, o atendente do call center me fala que o próximo voo para Orlando sairia no dia 20 de outubro. Pasmem, para o dia 20 de outubro. No desespero, eu fui para o aeroporto de Guarulhos às 2 horas da manhã para ver o que poderia ser feito. Na altura do campeonato, eu já estava meio que desistindo da viagem. A minha esposa que insistiu. Graças a Deus que ela insistiu, porque senão eu não teria visto a Disney em 2016. Fui para o aeroporto de Guarulhos e lá eu conheci um atendente da Latam que posso dizer que é um ser humano, diferente daquela que me atendeu mais cedo. Ele, muito solícito, tentou me ajudar e ele falou para mim, olha, o que eu posso fazer por você é te colocar no voo do dia 14. E é só isso que tem, não tem mais voo. Ou seja, a companhia aérea, sabendo do problema, não se programa, não cria um plano de contingência e foram 250 pessoas totalmente prejudicadas e dane-se. Enfim, eu consegui só esse voo para o dia 14 e já conformado que nós iríamos perder mais de uma semana de reservas e hospedagens e tudo pago, voltamos para Brasília para esperar o voo para o dia 14. Minha esposa, ainda esperançosa, foi na loja da Latam aqui em Brasília e conversou com o atendente que eu acho que é aquele tipo de pessoa que serve para mostrar para você que a humanidade ainda tem assim uma vírgula de esperança. Contei toda essa história que eu contei pra vocês aqui, inclusive com mais detalhes. Ele olhou pra mim e pra minha esposa, nós dois com aquela cara arrasada, e ele virou pra gente e falou que iria nos ajudar. E realmente nos ajudou. Do dia 14 nós conseguimos o encaixe para o voo no dia 9 de outubro. Por fim, conseguimos viajar para Orlando no dia 9 de outubro. E aí vem a segunda parte do meu relato que eu achei um barato. Que aí vem a moral que eu falei pra vocês que iria ter nesse meu relato. Chegando no dia 9, eu tenho a excelentíssima surpresa de que as minhas reservas no hotel haviam sido graciosamente canceladas por no-show. Só que tem um problema, caros ouvintes, que eu não falei pra vocês até agora. Em todo esse trâmite que eu contei pra vocês, eu avisei a um certo agente de turismo, que eu não vou falar o nome, mas é uma bem conhecida. Vocês já devem estar imaginando quem é. E nesse processo que eu estava do aeroporto, vai de um aeroporto, vai para outro, corre para o lado, corre para o outro, eu avisei esse agente de turismo todos os dias sobre o que estava acontecendo. E a minha resposta, a resposta deles era sempre a mesma: não se preocupe, nós vamos comunicar ao seu hotel e sua reserva não vai ser cancelada. Não tenha medo, não tenha problema, e tudo certo e tudo ok. Perfeito. Chegando em Orlando, a minha reserva estava deliciosamente cancelada, como eu já havia dito. Eu entrei em contato com esse agente de turismo conhecidíssimo e a atendente, assim, em um grau de preparo que eu, sinceramente, acho que a Google inveja. Ela vira pra mim e fala assim: realmente a sua reserva foi cancelada porque o seu hotel não aceitou a mudança de check-in. Mentira, eu estava na frente do gerente e o gerente me confirmou que nada havia sido avisado a eles. E o senhor pode fazer é cancelar sua reserva. Olha só, gente, é isso mesmo que vocês ouviram. Cancelar sua reserva e o senhor pode tentar fazer uma nova reserva agora aqui junto comigo. Aí eu falei pra ela, falei assim: como assim cancelar a reserva, minha filha? Eu estou em Orlando. Como é que você vai me achar um hotel para quatro adultos e uma criança em meia hora para fazer check-in agora? Por fim, desliguei o telefone na cara da atendente, porque dali eu não iria conseguir ajuda nenhuma. E o gerente do hotel no qual nós ficamos, que infelizmente eu vou ficar devendo esse nome, perdão, mas eu vou passar pro Felipe, que eu acho que é justo, né, você falar do nome do hotel. Quality Suites de Royal Park Suites. O gerente, ele vendo a nossa situação deplorável, ele resolveu reativar a reserva, graças ao bom Deus. Só que ele reativou a reserva no dia 9 e eu tinha que ter dado check-in no dia 6, ou seja, eu tinha aí uma janela de 4 dias sem reserva, que eu precisava achar um hotel para que eu pudesse passar o resto da viagem com a minha família. E aí é que vem a lição, meus caros ouvintes. Eu recorri a Via Mundo Travel, que é a agência do Passaporte Orlando. Não só porque o Felipe seja um colega meu, mas é porque eu confiava neles. Não fiz a compra do pacote com eles antes, porque como eu falei pra vocês, eu já havia feito isso há muito tempo. Pedi pro Felipe, expliquei minha situação pro Felipe. O Felipe prontamente me virou e falou: cara, não se preocupe, eu vou te ajudar. E cara, gente,
meia hora eu tava com uma reserva marcada, eu estava tranquilo e eu pude aproveitar o resto das minhas férias. E detalhe, aí que vem o bônus da história. O Felipe, ele me conseguiu 4 dias no próprio resort da Disney, no resort All Star Movies, que é o econômico da Disney, mas assim, uma reserva feita com 10 dias antes da data de check-in, e ele conseguiu num preço muito bom. Então fica a dica, ouvintes, quando vocês forem fazer um pacote turístico, quando você começar a montar a sua viagem, toma muito cuidado com quem você vai fazer. Se você está procurando se você está fazendo por conta, isso não faz o menor sentido o que eu vou falar. Mas se você está buscando um agente de turismo, a segurança de um agente de turismo, cuidado! Não foque apenas nos preços. Não foque apenas nas facilitadíssimas condições de pagamento, que na verdade não tem facilitadíssimas nenhuma, porque todas têm, né, um pouco dessa facilidade. Não se preocupe e não se foquem apenas nos preços, porque quando eu precisei do meu agente de turismo, eu recebi um belíssimo dedo do meio. E quem me salvou de um desastroso fim de viagem foi a Via Mundo Travel, que é uma agência pequena, operada por poucas pessoas, mas que, diferente das grandes, eles se importam com os passageiros. As outras não, e isso eu posso falar pra vocês. Eu não tô fazendo esse discurso todo pra simplesmente fazer uma mega propaganda. Eu não tô ganhando nada pra estar aqui. Eu sou um ouvinte como todos vocês, mas eu acho que essa minha experiência aqui, apesar do meu relato ter ficado bem grande, vocês não podem mensurar o desespero que foi. Eu ter que resolver esses reagendamentos, essas datas, essas coisas todas, e você estando nos Estados Unidos, eu sei inglês, mas eu não domino 100% a língua, então às vezes eu me enrolava para tentar explicar uma situação, e você tá sozinho, você não poder contar com aquele agente de turismo que você investiu seu dinheiro e confiou, essa é desesperador. E graças a Via Mundo Travel, eu consegui contornar essa situação e consegui concluir as minhas férias. E repito, quando você for fazer o seu pacote turístico, quando você for montar a sua viagem para Orlando, ou seja, para qualquer outro lugar do mundo, pensa bastante de quem que você está comprando. Pensa bastante de quem que você tá, aonde você está investindo o seu dinheiro, porque você pode se ferrar. E se não fosse pelo Felipe e pela Ju, eu hoje, sei lá, estaria contando uma história provavelmente diferente. Esse é o meu drama para este relato chato, mas eu espero muito que sirva para muitas pessoas para pensarem bastante sobre as suas decisões que forem tomar. E é isso. Eu hoje posso dizer que eu encarei um furacão dos Estados Unidos e sobrevivi para contar a história, mas eu não encarei nada. Eu encarei, na verdade, foi o furacão da incompetência e do descaso das empresas brasileiras com o consumidor brasileiro, e sobrevivi graças a uma empresa menor. É isso aí. Obrigado a todos por estarem ouvindo isso aqui até agora. Um abraço a todos e nos vemos em Orlando. Então, beleza, esse aí foi o relato do Rodrigo Calaveira, e vamos comentar um pouquinho sobre aí, né? Cara, é uma coisa assim, é uma situação que infelizmente muita gente já passou. Pra quem trabalha com turismo, pra quem é sério, né, e trabalha com turismo, a gente tenta sempre, no máximo, certificar de que coisas assim não aconteçam, né? Mas obviamente que a gente não tem como prever o que vai acontecer com uma força da natureza como um furacão, né? Ainda mais você aqui no Brasil, a gente sabe que é caro uma viagem para o exterior, então a pessoa acaba marcando a viagem, começa pagando com bastante tempo de antecedência, às vezes 11, 12, 10 meses de antecedência. Você não tem como saber o que diabos vai estar acontecendo na data da sua viagem, né? Você vê que é uma situação que ele tava, às vezes que ele... talvez se ele tivesse tido um pouco mais de suporte de alguém, de algum agente, né, pra dar essas dicas pra ele, desse negócio de cancelamento e tal, ele teria sofrido menos, né? A gente até viu aí, né, que assim, na parte da Latam teve funcionários que foram ruins, mas também teve pessoas que tentaram ajudar, né? É porque, querendo ou não, aqueles pessoal do guichê são só saco de pancadas. Eles mesmo, não é igual nos Estados Unidos que o pessoal tem o poder de arrumar. Aqui no Brasil, tudo tem uma burocracia, né? Primeiro tem que falar com o chefe, que o chefe vai falar com o chefe, e o chefe vai falar com outro chefe. Mas X, a parte de aéreo, cara, companhia aérea, não é só aqui no Brasil, não. É muito burocrático no mundo inteiro, é muito complicado, cara.
principalmente depois do 11 de setembro, esse aéreo ficou uma coisa muito complicada. Então, assim, não é só porque é aqui Brasil ou porque é fora, é em qualquer lugar. Assim. Tipo, tem uma letra errada na reserva do nome da pessoa. O cara não entra no avião. Agora mudou, né? Agora mudou. Vai mudar a parte de mastro, né? Mudou, mas até coisas. Então, pra você arrumar isso era um inferno, cara. Era muito trabalhoso. A segunda parte que ele falou foi a parte da agência, né? Ele deve ter contratado uma agência de viagem grande, né? E os caras meio que não ajudaram eles na forma adequada, né? Aí eles tiveram que conhecer aí o Felipe Trindade e a Vilma do Travel e eu até lembro que você tava até em viagem, né, Felipe? Sim, eu tava em viagem na época. Na verdade, eu agradeço por justamente na época que teve o furacão Matthew lá na Flórida, eu não ter nenhum passageiro meu tendo que ir pra lá, assim, né? O Calaveira foi, mas ele não tinha comprado nada comigo até então. Mas a gente fica assustado quando tem essas coisas, porque a gente sabe que vai ter que trabalhar pra caramba. No caso dele, eu acho que a questão da passagem ele comprou por conta própria, via site, via internet, alguma coisa assim. Então ele teve que fazer tudo sozinho, realmente teve que se matar para procurar uma alternativa. Se ele tivesse comprado com agência comigo, ele liga para mim e fala: meu, ferrou, me ajuda, joga a bomba na minha mão e eu tenho que me virar. Mas tu ia sofrer com praticamente a mesma coisa que ele, né? Sim, ia sofrer também, mas a gente... Mas eu acho que seria mais fácil, não seria não, Felipe? Você teria, tipo, um contato mais direto ou não? Você acha que se recorresse à agência para ajudar? No caso do aéreo, eu ia sofrer acho que tanto quanto ele para conseguir, cara. Ia ser bem trabalhoso. Eu tenho os contatos também, mas... depende muito da situação, com quem você fala. É que nem aconteceu com ele. Ele falou com uma pessoa que foi uma total megera com ele. E aí de repente ele achou uma outra pessoa lá que foi um anjo que conseguiu resolver o problema para ele. Então com a gente da agência também tem essas mesmas dificuldades às vezes. Porque no caso ele não tinha como ir mesmo. Aí também remarcaram a passagem dele lá pro Quinto dos Infernos, pra data absurda lá, que não tinha nem como ele ir mais. Aí, nesse caso, o seguro ia me cobrir, né? Falar, não quero ir mais, não quero ir. Se eu tivesse seguro, ia me cobrir todos os custos. Se você contratou o seguro de cancelamento, sim, aí você tem a justificativa de que tem um furacão acontecendo onde você tá, você consegue reaver todo o seu dinheiro. O avião é aquele, né? Que a gente nunca consegue recuperar tudo. Não... Mas se você contratou o seguro, você recupera todo o valor que você contratou, que você contrata por faixa o seguro de valor, né? Paga também a passagem do avião. Paga também. Toda a parte não cancelável, não reembolsável, ele te devolve. Tá, porque a gente vê pelo site aqui da Gol, da TAM, quando a gente vai comprar, a passagem mais barata fala que devolve 10%, a outra 20%. Aí o seguro ia devolver os outros 80%, um exemplo. Exatamente, desde que você contratou um seguro que cubra até aquele valor, entendeu? Entendi. Mas assim, a gente falando parece que é fácil. Vou chegar, vou cancelar. Mas a gente não tá na pele da pessoa lá na hora. A pessoa que planejou há 2 anos a viagem, tá com a família, vai conhecer. É uma situação totalmente diferente, que a pessoa tá querendo e ela quer de qualquer jeito ir. Então ela não quer perder essa oportunidade. Como tipo, por exemplo, como é que ele vai marcar de novo? Pra quando ele vai marcar? Então é um sonho às vezes do filho dele. Então é meio complicado esse negócio. A gente tenta meio que resolver de tudo pra resolver, né? Não, com certeza. Você tem um sonho de viajar para conhecer Paris, eu tenho um sonho de conhecer o Egito, sei lá. E aí um negócio desse acontece, estoura uma guerra lá no meio da África, sei lá. E você fala assim, pô, mas eu vou perder essa viagem? Eu tô sonhando há 30 anos com esse negócio. É uma decisão muito, muito pesada, assim. A gente falando parece realmente fácil, eu concordo com você, mas não é. O emocional é muito forte nessa hora. Então para concluir essa parte aí do nosso episódio, assim, todos temos que tomar muito cuidado com que a gente está contratando, como está contratando as agências, ver se realmente é de confiança, ler contrato, tudo certinho para esse sonho, esse planejamento todo de viagem não causar problema mais na frente, né? E tem que também procurar saber essas regras todas, tipo esse negócio do seguro. Tinha a mínima ideia que tinha um seguro que ia me devolver todo o dinheiro. Mas pode alterar a data, né, Felipe? Por exemplo, do ingresso, se acontecer algum problema desse ou não? Então, o ingresso de de Orlando, ele tem a validade de 1 ano depois da compra. Se por acaso você puder ir mais pra frente, você usa ele mais pra frente. Se eu não puder, eu posso pegar o reembolso? Se você contratou o seguro de cancelamento, você consegue. Ele já falou que não. Não, sem o seguro, o parque da Disney não tem tão reembolso. Não. Ingresso é não reembolsável.
Ingresso não tem nada, é zero reembolso. Olha, pra não dizer que você perdeu, dependendo do caso, eu consegui isso pra um amigo meu, que ele comprou ingresso comigo pra família inteira, mas 2 pessoas da família dele precisaram cancelar. Eu consegui pra ele, né? Porque ele conseguiu uma outra pessoa que compraria os ingressos dele, só que os ingressos são nominais. Os ingressos já são emitidos no nome da pessoa. Então tem sempre aquela história, você pode até simplesmente pegar o ingresso no papel, chegar lá e tentar entrar na cara dura. Mas se de repente o cara lá olha, vê que tem um nome masculino, a sua mulher tá querendo entrar com o ingresso com nome masculino, pode dar alguma zica. Eu nunca vi falar isso acontecer, mas pode acontecer. Então o que eu consegui fazer pra eles, eu consegui remitir o mesmo ingresso com o nome trocado, tá? Mas esse foi um caso que eu consegui fazer pra eles. Eu consegui alterar o nome do ingresso porque ele repassou pra outra pessoa, entre eles fizeram os pagamentos lá, não tinha nada comigo, mas eu consegui trocar o nome da pessoa do ingresso. Então tem uma outra forma de você tentar passar por cima dessa questão do cancelamento do ingresso. Então, com quanto tempo você recomenda comprar ingresso para parque? Cara, o quanto antes, porque ingresso é caro, né? Então, se você tá com orçamento apertado, você precisa parcelar, compra aí com 6, 7 meses de antecedência para você ir pagando aos poucos para chegar lá sem muita dívida no cartão de crédito. Acho que comprar com 9 meses também é bom, né, Felipe? Também. É que aí entra naquela questão. O ingresso tem validade de 1 ano. Se por acaso você precisar adiar a sua viagem, você tem 3 meses ali só de jogo de cintura para poder tentar trocar isso. Agora, se você compra mais perto, aí, joga lá pra frente. Então, Felipe, para começar, diga isso aí pra gente, qual que é a diferença entre agência de viagem e operadora de turismo? Bom, essa é uma ótima pergunta, para explicar melhor para o público. O agente de viagem é o que vai lidar diretamente com o cliente, né? É aquele que vai pegar o pedido, vai falar, olha, o X quer ir viajar lá para Praia Grande, aqui em São Paulo. Aí ele fala, não, eu quero... Só pra mim, né? Só pra você. Obrigado. Eu quero ir em um hotel, eu quero um voo, eu quero um lugar de carro, ele vai passar pra gente. O agente, no caso eu sou uma agência de viagem, eu sou um agente de viagem. Eu não opero. O que quer dizer operar? Quer dizer que eu não pago o dinheiro diretamente para o prestador final do serviço. Isso quer dizer principalmente na questão de viagem internacional, que quer dizer o quê? O operador é aquele que manda o dinheiro do Brasil para o exterior para pagar o serviço. Então, como agente, eu não faço isso, eu não sou operador. Eu trabalho para as operadoras. As operadoras é que realmente prestam, que vendem os serviços de viagem. Operadora de aéreo vende passagem aérea, operadora de hotel vende reserva de hotel, operadora de reserva de carro e por aí vai. Então, o agente de viagem, ele é o intermediário entre a operadora e o cliente final, o viajante, o turista, tá? A operadora é que vai destinar o dinheiro pago pelo cliente através da agência para os prestadores de serviço. Então é ele que vai pagar o dinheiro para o hotel, ele que vai pagar o dinheiro lá para Disney, para o ingresso, ele que vai pagar o dinheiro lá para Alamo, no aluguel de carro e coisas do tipo. Existem operadoras que também são agências. Tá? No caso, o famoso site, o aterrizando.com, se vocês quiserem chamar assim, ela é uma agência online e também é uma operadora, entendeu? Então ele faz as duas funções. Existem muitas operadoras que trabalham no Brasil que eles não são agências, então as operadoras, o público geral nem conhece o nome das algumas grandes operadoras. Mas quem são os agentes de viagem conhece essas grandes operadoras, geralmente tentam trabalhar com eles porque são mais seguras de trabalhar. Porque existe o risco pro agente também de trabalhar com uma operadora meio desconhecida, né? Eu já vira e mexe ouvi falar aí, recentemente, acho que no ano passado, a Nascimento Turismo, que era uma operadora de turismo grande aqui no Brasil, faliu, fechou, né? Tanto as pessoas que vão viajar quanto o agente de viagem sai perdendo. O agente de viagem é o que mais sai perdendo, porque ele provavelmente vai ter que pagar pela viagem do cara que comprou com ele.
que tem um contrato e tudo mais, né? Assinado. Exatamente. Então, assim, para a agência de viagem trabalhar com operadoras também tem que ser uma coisa com uma relação delicada. Tem que ser uma operadora que você confie, que você conheça, que você saiba que tem tempo, tem experiência, tem tradição no mercado e não tem risco de repente fechar e deixar você na mão aí com um monte de dívida de outros viajantes que querem viajar de qualquer jeito e já pagaram para você e você se ferrou. Você não tem seguro pra isso, não? Também tem. Também a agência também pode pagar um seguro para tentar resolver esse tipo de situação. Então, só pra eu entender aqui, operadora de voo seria a Gol e a Latam. Não, essas são as companhias aéreas. Então a operadora é uma empresa antes. Isso, exatamente. Então a própria Decolar é uma operadora de aéreo. Eles são, entendeu? Eles vendem o aéreo. A CVC é uma operadora de aéreo. Eles vendem o aéreo. A Flytour é uma operadora e também é uma agência. Então, assim, por aí vai. Então, assim, depois de entendido o que é operador, o que é agência, nós vamos falar, assim, diversos estilos de viajante. Tem aquelas pessoas que já preferem viajar sozinho, buscar na internet, e tem aquelas pessoas que já gostam de um agente de viagem, passar o roteiro, passar a passagem, hospedagem. E, assim, eu me via muito na parte de pesquisar. Eu achava que eu sabia mesmo, quero pesquisar meu roteiro, pesquisar minhas passagens. E eu ultimamente tenho visto que às vezes é melhor você procurar um agente de viagem. Pois, por exemplo, na minha lua de mel, com a minha esposa, tá X. Você ia fazer... Não foi essa com o Bruno, não, né? Antes que você veio com piadinha. Assim, eu fiz uma viagem de 15 dias, mas pra 3 lugares. Tipo, foi São Francisco, Los Angeles e Las Vegas. Só que, assim, meio que não deu tempo de fazer tudo o que eu queria. Às vezes, um agente de viagem... Ainda foi pra Disney errada. Também. Aí, às vezes, com um agente de viagem, poderia ter me orientado melhor. Porque, por exemplo, em Los Angeles, eu tive 4 dias em Los Angeles e não cheguei aí no Venice Beach, entendeu? Eu preferi ir nos parques de lá, um dia na Disneyland, outro na Universal e outro dia em Hollywood. Acabou que eu não consegui aproveitar tudo que a cidade tem. Às vezes um agente de viagem poderia ter me orientado melhor, me botado no caminho melhor pra aproveitar melhor minha viagem, né? Mas isso não seria... E eu achando que eu tinha pesquisado tudo certinho, né? Tipo, no meu roteiro tá bom. Mas isso não seria o papel do guia? Depende, você contratou um guia pra sua viagem? Não, mas tô falando que vai indicar os lugares. Não, aqui visite X, isso, você tá isso, com isso. sono, X? Não, por quê? Tá falando tanta merda, porra. Não, velho, que eu tô perguntando. Porque a agência vai vender o pacote, teoricamente. Não, tá certo, você tá com dúvida, tá X, certo. Então é o seguinte, bom, primeiro, não existe Disney errada, tá? Qualquer Disney é Disney. Até Disney de Xangai é boa. Desculpa. Não, você tá falando com um cara especialista em parques, então, fica quieto na sua. Não, vou... brincadeiras à parte aqui. Eu vou me retirar, tá, gente? Obrigado. Não, vai continuar. Eu sigo aí, Felipe. Fica aí, X, toma um café. Quero café! Não, mas assim, a questão do X, assim, o agente, ele pode fazer também, ele pode ajudar, né? Tudo depende de como é que é o cliente. Tem cliente que gosta muito de fazer tudo sozinho. Ele quer pesquisar, o cara gosta de pesquisar, descobrir onde que ele vai passear, ali, qual hotel ele quer ficar. Agora tem cliente que não quer ter nada de trabalho, que ele joga na mão do agente e fala assim, me dá uma viagem pronta, eu não quero saber, não quero pensar, sabe? Então, nesses casos, o agente pode sim, o bom agente, ele pode indicar passeios, locais principais para ser visitados, ele pode oferecer até a contratação de um guia, né? O guia é uma pessoa que você contrata que ele vai te levar para os lugares. Por exemplo, você contratou um city tour. Então eu falo assim, eu quero ir para Nova York, eu quero um city tour. Eu vou te oferecer um city tour. Aí o guia do city tour vai te falar as coisas que tem para você ver lá naquele local, quais são os pontos históricos e tudo mais. Mas, Felipe, o que eu posso fazer em Nova Você pode visitar a Estátua da Liberdade, o Metropolitan Museum. Quer dizer, eu como agente, eu posso e devo indicar para uma pessoa que precise e que quer essa ajuda, né? A gente tem muita gente que vende roteiros, tem gente que trabalha em vender roteiros de viagem.
A nossa agência, quando a gente vende uma viagem, se a pessoa pede, a gente faz isso como cortesia, porque ela já comprou a viagem com a gente. Então o cara, eu quero ficar 10 dias em Orlando, o que você me sugere de parques? Eu sugiro fazer esse aqui, aí você pega esse dia de descanso. Eu recomendo esse, na segunda-feira vai no Magic Kingdom, mas não vai no outro. A gente ajuda nesse tipo de Acaba que roteirização. você fideliza, né, o cliente, Sim, o cliente sim. gosta e tal, um diferencial, Exatamente. né? Agora, aquele cliente que o cara já veio pronto, ele já conhece tudo, já foi 15 vezes pra lá, já conhece, já sabe exatamente o que ele quer, ele chega pra mim com um pedido assim, olha, eu quero esses parques nesses dias, nesses hotéis, pronto. Eu apresento essa proposta e acabou. Eu não vou ficar também dando um palpite pra quem sabe que é exatamente o que quer. Mas se a pessoa precisa de ajuda, o bom agente deve ajudar. Então, o bom agente deve pesquisar, cara. A gente aqui trabalha quando alguém pede um destino meio esquisito que a gente nunca vendeu, não conhece. Sei lá, todo dia a gente recebeu um pedido que o cara queria ir pra Camboja, sabe? Eu não conheço, nunca fui pro Camboja e nunca estudei o Camboja. Então, abre o Google Maps, abre lá as páginas, procura, pesquisa, descobre onde que é melhor. E aí, se o cara pedir algumas informações, a gente dá o máximo possível de informações que a gente encontra. Obviamente que destinos mais conhecidos como Miami, Estados Unidos, Los Angeles, Nova York, a gente até já tem algum material pronto nosso aqui, que quando o cara já pede, a gente já solta o material pronto na mão. Assim, resumindo, o agente de viagem, ele assim, é um especialista que dá todo o suporte pro seu cliente, né? Além disso, ele pode ajudar a planejar roteiro, até lembrar de documentos necessários, né? Por exemplo, viajar de menor, que você já até dá uma dica aí pra gente, que a gente tá pesquisando umas viagens contigo. E também, às vezes, o cliente tá procurando comodidade, né? Facilidade da indicação de destinos, né? Aí o profissional apenas apresenta o pacote e a pessoa não quer ter trabalho de nada, né? E eu acho que também, a gente pode explorar esse assunto aqui agora um pouquinho, que às vezes a agência de viagem, ela tem preços melhores que você procurar à parte. Eu particularmente fiz até um teste um dia desses, eu tava precisando de uma passagem para São Paulo, eu falei até com o Felipe, e eu tava achando, por minha conta, o preço muito alto. Aí eu falei com ele achou quase pela metade do preço. Às vezes o agente de viagem tem até preços melhores devido à parceria com a companhia aérea, hotéis e tudo mais, né? Exato. Existe, de um modo geral, falando assim, um preconceito, né, entre aspas, de que comprar sozinho pela internet é mais barato, de que o agente é mais caro comprar com a gente. Isso não é verdade. Pode acontecer dos dois lados, mas na grande maioria das vezes o agente ele tem caminhos para conseguir encontrar preços melhores. Tarifa operador, chamada tarifa operador, quando você compra um voo junto com o hotel, o voo fica mais barato. Conhece múltiplos fornecedores, então a gente compara entre os fornecedores de hotel, a gente vê diferenças de preço. Ontem mesmo aqui, a Ju, minha esposa, nós dois trabalhamos juntos na Viamo do Travel, ela passou uma cotação para uma pessoa de um hotel em Orlando que estava R$3.000 mais barato do que o que ele achou sozinho pela internet. Quer dizer... Isso deve acontecer também com passagem, também deve acontecer muito. Sim, não? com passagem acontece bastante, porque às vezes... Eu acho que, na verdade, o problema da passagem é um pouco mais complicado do que simplesmente o preço, né? Eu acho que para quem compara simplesmente preço de passagem aérea, pode estar caindo numa roubada gigantesca. Às vezes você vai lá, você pega simplesmente o menor preço que o site te deu, sem olhar os detalhes do que é a passagem, e aí acontece algumas bizarrices da pessoa comprar um voo São Paulo-Londres que faz escala em Nova York. E acontece, existem os sistemas os sistemas que vendem passagens, eles fazem às vezes essas coisas meio malucas. Acaba que o cara vai fazer uma viagem para Brasil, Londres, dava para chegar no Japão, né, pelo tempo que gastou. Eu vi uma bizarra desse tipo aí hoje pra Miami, com escala em Lima, no Peru. Não, mas isso aí é muito comum. Essa até que não é tão ruim. Já vi voo pra Miami com escala em Toronto, no Canadá. Sobe e desce. Caraca. Exato. E a tarifa era mais barata do que um voo direto São Paulo-Miami, pela American Airlines, pela Latam. Então, quer dizer, se você simplesmente pega o menor preço, às vezes um destino que leva 8 horas de voo, você leva 36 horas para chegar lá. Quer dizer, o agente, nesse ponto, ele vai realmente tentar pegar o melhor voo possível para a pessoa. Então, uma família com uma criança pequena,
não pode ficar 10 horas num aeroporto numa conexão. Isso é impensável, sabe? Então, por mais que vai ficar um pouco mais caro, mas ele vai ter que escolher aquele voo que tem uma conexão de 2, no máximo 3 horas. Porque tem que fazer esse tipo de ajuste para que seja o mais confortável possível. Às vezes vale a pena você pagar 200, 300, 500 reais a mais, mas isso te economiza 10 horas de vida dentro de um voo, ou parado dentro de um aeroporto esperando o próximo voo, entendeu? Tem uma coisa assim que às vezes é importante o pessoal lembrar, né? Porque é uma coisa que às vezes eu recebo esse tipo de pedido que fala assim, putz, eu tava procurando uma passagem, mas tá muito caro. O agente, ele não é milagreiro, tá? Então, tem a questão dessa. Às vezes as passagens naquele período, por ser feriado, por ser final de semana, por sei lá, porque diabos tá mais caro, porque tá mais caro e tá mais caro, ponto final. O agente, ele pode às vezes dar um descontinho, que ele tá descontando da própria comissão, ou coisa do tipo, mas assim, a gente procura, obviamente, a melhor forma, o melhor preço que ele conseguir, mas não faz milagre. Então, se de repente você achou que tá muito caro, às vezes é porque é caro e você tem que ou rever o seu orçamento ou esperar aparecer uma promoção, alguma coisa do tipo, entendeu? É só esse detalhe. Às vezes o pessoal fala assim, você que é agente, você consegue pra mim eu tenho 5 mil reais aqui, eu quero ficar 30 dias nos Estados Unidos. Desculpa, você vai ter que ir de caminhão e, sabe... Ou às vezes aparece para o cliente normal, que vai pesquisar na internet, tá lotado. Mas aí às vezes a gente tem um acesso lá para ver se realmente está lotado ou não, só está reservado, né? Tem algum esquema desse? Porque a gente consegue falar diretamente com o pessoal das operadoras e eles têm acesso a informações que às vezes nem a gente tem, então, mas através dos nossos contatos que a gente consegue esse tipo de diferenciação. Já ouvi falar também que tem uma agência grande, reserva um avião só para ela. É criado um voo específico só para o pessoal daquele turismo. Esses são os chamados bloqueios aéreos. Então é muito comum, principalmente aqui no Brasil, para voos em épocas de feriados. Então, feriados como Carnaval, Natal, Ano Novo, a tarifa aérea sobe muito. O preço fica muito caro nessas épocas, porque a procura é alta. Mas algumas operadoras montam pacotes com bloqueios aéreos que inclui o voo e a hospedagem, né? E talvez o transfer ali também entre o aeroporto e hospedagem. Quando a gente fala principalmente de resorts no Nordeste, é muito comum a gente falar de bloqueios em épocas de feriado. E nesses bloqueios, que é justamente isso, aquela empresa ela pegou aquele voo e falou assim, não, esse voo é meu, eu vou vender esse voo aqui. E ele vai enchendo, e realmente vende, porque sabe que feriado todo mundo quer viajar. E aí sim, o valor do aéreo fica muito bom nesses bloqueios, o valor do aéreo fica barato. Então às vezes o cara acha que assim, eu quero ir pro Nordeste e ficar na casa do meu primo lá. O voo que ele vai comprar vai ser muito mais caro do que se ele comprasse o pacote completo com o hotel. Por causa desses bloqueios aéreos que as operadoras elas negociam com as empresas de aéreo, né? Aí assim, às vezes a pessoa, não vou contratar agência não, vou fazer por parte mesmo, porque eu não quero ficar preso, amarrado a grupo de viagem e tudo mais. Mas às vezes você não precisa nem, só contrata mesmo um hotel, hospedagem, e o seu roteiro você pode fazer, se você já prefere assim, né? Sim. Tem essa vantagem também. Sim. É simples, você não quer, ok. Os passeios, não quer o parque, não contrata, né? Mas ficar em grupos, não é porque você está contratando uma agência que você vai ficar num grupo de viagem. São coisas diferentes. A agência pode vender um grupo e pode vender tudo avulso. Principalmente quando a gente fala de Europa, que tem os circuitos, né? A gente vende muito circuito na Europa, que realmente tem um grupo com guia, que tem todos os hotéis já pré-marcados certinho, todos os transfers entre as cidades, entre aeroporto. Para quem tem medo de fazer sozinho, vender esse tipo de circuito em grupo é ótimo, porque a pessoa vai lá com toda a segurança, com guia, às vezes o guia em português, às vezes só fala em espanhol. Mas grupo de viagem é uma coisa. Agora, você falar para mim, eu quero ficar 2 dias em Madrid, 1 dia em Barcelona, 2 dias em Paris, e eu quero fazer tudo isso de carro e quero terminar em Veneza, depois pegar o avião e vir embora. Eu vou lá em cada uma dessas cidades, nas datas, escolho um hotel, te mando, a gente vende esses hotéis separados, vende o carro, vende a passagem, tudo separado. Dou na tua mão e você faz tudo sozinho, você não precisa ficar junto com o grupo.
Temos aqui mais um áudio também de um ouvinte do podcast Passaporte Orlando, o Frederico Linhares, onde ele relata da importância de ter o seguro viagem e o seguro de carro. Então vamos lá ouvir o áudio dele. Pessoal, eu vi que vocês estavam conversando aí algumas coisas sobre seguro, e ontem eu estava conversando com um amigo meu que chegou há pouco tempo de Orlando e teve um relato importante para compartilhar comigo, e eu resolvi falar sobre isso aqui com vocês. Ele fez o seguro do carro com todos os opcionais, mas inclusive o de terceiros, o seguro cobrindo danos a terceiros. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Pois ele sofreu um acidente lá. Foi para Universal, aí voltou pro hotel depois de um dia todo de parque. Ele já estava alguns dias lá. Depois tomou banho e tal, e voltaram para Universal porque iam pro show do Blooming Group. E no caminho para lá naquela estrada grande lá, não lembro o nome, ele, para entrar lá, ele simplesmente dormiu no volante e bateu num carro. Na verdade, bateu em 2 carros. E para piorar a situação, ele estava com a esposa atrás, no banco de trás, com uma filhinha, bebê, e a bebezinha estava no colo da mãe, caiu no chão do carro a menina. E então foram 2 coisas que ele acabou tendo que usar: o seguro do carro, inclusive contra terceiros, e o seguro saúde. O que ele falou, inclusive, de que achei interessante compartilhar com vocês, que foi tudo muito, muito simples. Em ele tendo seguro, foi tudo muito simples. As pessoas evidentemente chamaram tanto a polícia quanto a ambulância. A esposa dele com a filha foram para o hospital com mais alguém que estava no carro, e ele ficou resolvendo a questão do carro batido com a polícia. E foi assim, super rápido, tranquilo. Vem um guincho da própria State Patrol lá, a polícia rodoviária deles, levou o carro. As pessoas que tiveram o carro batido apenas anotaram os dados do seguro dele, e o policial aplicou uma multa para ele, existe uma multa por provocar acidente, uma multa de $100 e poucos, simplesmente com umas orientações para ele entrar no site e pagar a multa com cartão de crédito. E aí ele ficou inclusive espantado: já posso ir embora e tal, depois de tudo esclarecido. O policial disse: não, pode ir embora, fica à vontade, já está tudo ok. Foi pro hospital resolver a situação da filha dele. Ela teve que fazer uma ressonância magnética porque bateu a cabeça, estava com um galo na cabeça. Acabou não sendo nada, mas simplesmente a pessoa lá só pegou os dados dele do hospital. Se não, só pode ir embora, que já está tudo resolvido aqui com o seu seguro-saúde. Não pagou absolutamente nenhum centavo a mais, a não ser a multa que ele recebeu. Assim, realmente, apesar da dor de cabeça de tudo, foi realmente tudo muito simples. E para completar a informação, no mesmo dia de noite, eles saíram do hospital, foram de novo no aeroporto, na empresa de aluguel de carro, acho que era Alamo. Simplesmente informou o acontecido. O rapaz pegou alguns dados do acidente, do relatório lá do policial, e deu outro carro para ele na hora, também sem pagar absolutamente nada a mais por isso. E tem uma outra coisa também, né? Às vezes, como aconteceu, por exemplo, no caso que a gente falou lá no começo do episódio do Calaveira, muitos dos serviços têm cancelamento até determinada data. Por exemplo, hotel, né? Você reservou hotel, existem tarifas que são sem cancelamento e a com cancelamento.
de um modo geral, até por minha segurança como agente de viagem, eu sempre coto para pessoa aquelas que tem cancelamento. Se o cara, não, mas eu tenho orçamento apertado, não sei o que geralmente sem cancelamento é mais barato. Aí eu falo, olha, tem essa tarifa aqui, ela é mais barata. Só que se você quiser mudar qualquer coisa, você não vai receber seu dinheiro de volta. A multa é de 100%, né? E tem outros hotéis que se você cancelar até 5, 4 dias antes do check-in, você consegue reaver seu dinheiro inteiro de volta. Aluguel de carro, você consegue cancelar sem ter nenhum prejuízo. Agora, passagem aérea, todo mundo sabe que multas, né, das companhias aéreas são altíssimas. Você até consegue cancelar, mas você não vai recuperar todo o seu dinheiro. Falando, por exemplo, de Orlando, né, qualquer ingresso que você compra, ele é não reembolsável. E numa viagem para Orlando, ingressos de parques hoje é o maior investimento que você vai fazer. O aéreo também é muito caro, mas a compra de ingressos assim para uma família de 4 pessoas sai caro pra caramba. E se você, por acaso, perder isso, você realmente jogou dinheiro fora, tá? Então, o que tem para você que está querendo comprar uma viagem, por exemplo, tem algum risco? Você acha que pode ser que meu filho fique de recuperação na escola, ou então tem alguém da família que tá meio doente e pode precisar de ajuda, não sei o que vai acontecer, sei lá, cada um tem a sua razão, né? Tem o seguro de viagem. Aí o que acontece? O seguro de viagem, ele é para você usar durante a viagem se você precisar um atendimento médico, coisa do tipo. E tem alguns adicionais, né, que você pode colocar nesse seguro de viagem, que é chamado de Reason Plus ou Any Reason. Cada seguradora tem seu nome diferente, que ele cobre... esse Reason Plus, ele cobre até 21 motivos diferentes para você se você tiver um cancelamento da sua viagem, ele vai te repor o valor que você não conseguir reembolsar. Então, se eu vou contratar $1.000 de seguro, ou $2.000, ou $3.000, e aí você vai saber quanto que você gastou na sua viagem, quanto que você tem de serviços que você comprou que não são reembolsáveis, e se der algum problema daquelas 21 razões lá que o seguro diz que são... que tem várias, você foi demitido no trabalho, suas férias foram canceladas pelo seu trabalho. Contanto que você comprove isso, você chega com uma carta lá dizendo, minha empresa cancelou minhas férias, eles vão te reembolsar o valor que você contratou, entendeu? Então isso é uma forma de você se proteger desse tipo de situação, de você ter um cancelamento de viagem por qualquer razão, de você não perder o seu investimento, né? Ô Felipe, uma coisa que eu já conversei com você já até me deu as dicas, que assim, pra viagem para os Estados Unidos é bom ter seguro viagem e pra Europa é necessário, né? É essencial. Na Europa, né? é obrigatório. Você não entra na Europa se você não tiver um seguro contratado. Tem o Tratado de Schengen. E a Ásia? Ásia, cara, honestamente eu não sei te responder se é obrigatório ou não, mas no mínimo é recomendado. No caso da Europa é obrigatório, né? E assim, nos Estados Unidos é mais necessário por causa que é alto custo, né? De se precisar de hospital, alguma coisa assim do tipo, né? Seria por isso. Mas exato. A gente já ouviu falar de pessoa que teve uma diarreia, sei lá, tem uma dor de barriga lá, precisou ir pro hospital, a conta do hospital sai $10.000. É uma coisa absurda que eles cobram no pronto-socorro lá. E aí tem a diferença entre você contratar um seguro ou você usar o seguro do seu cartão de crédito. Porque tem muita gente que faz isso. Não, mas o meu seguro de cartão de crédito me dá o seguro de viagem, né? Porque eu comprei a passagem aérea com o cartão, então ele me dá o seguro. Muitos desses seguros de cartão, eles são no esquema de que você paga e depois eles te reembolsam. Então, se você precisar de um atendimento que você vai ter que desembolsar $10, $15.000 lá, você tem que pagar do seu bolso para depois reembolsar quando você voltar pro Brasil. Até mesmo seguro de carro, às vezes tem no cartão também, né? O pessoal... Mas é sempre a maioria dos seguros de cartão é dessa forma. Se você tem um outro seguro diferente, desculpa se eu tô falando alguma besteira aqui, mas a gente sempre recomenda que você entre em contato com o seu cartão de crédito para entender como é que funciona. Porque a maioria deles é dessa forma, você paga e depois você reembolsa. E aí a gente sempre ouve falar daquelas pessoas que chegaram aqui para pedir reembolso e fica uma briga eterna que não consegue pegar o dinheiro de volta com o cartão de crédito. Então a gente recomenda comprar o seguro, porque ele é um investimento muito pequeno perto do total que você vai investir para a viagem. E aí você precisou de um atendimento emergencial no hospital, você liga para eles falam, olha, vai no hospital tal, você chega lá, o cara te atende tudo, você não precisa desembolsar nada, você não paga nada do seu bolso.
Então essa é uma das vantagens. Só como um exemplo, qual o valor de um seguro mais básico para os Estados Unidos e um para a Europa? Um seguro, por exemplo, para internacional que cobre os Estados Unidos, né, um seguro que tem uma cobertura de $45 mil, que é uma ótima cobertura, para uma pessoa, por um período de 10 dias, sai $47. Pô, tá bom o preço. Dá R$140, quer dizer... E se você, por exemplo, vai em família, se você acrescenta até 3 membros da família, tem desconto, né, para os outros membros da família. Então, não é exatamente esse valor vezes o número de familiares. Acaba saindo um pouquinho mais barato. Aí tem a questão também da idade, igual aqui do Brasil. Se for um idoso, tem um pouco mais caro. Não, só acima de 80 anos tem diferenciação. Até 80 anos não tem diferenciação de preço. E, Felipe, bom. Se no caso a pessoa tá levando, assim, no meu caso, eu, minha esposa, minha filha e uma amiga dela, esse seguro dela eu que faço também, ou os pais delas que tem que fazer? Não, na verdade eu imito no nome da pessoa, né? Então é nominal, né? É nominal, sai no nome de cada um. Mesmo que seja uma apólice, digamos, familiar, que você vai ter o desconto, né, dentro da família, mas vai sair uma apólice no nome de cada pessoa. Ah, tá. Entendi. E tem uma outra coisa também, né? Às vezes, como aconteceu, por exemplo, no caso que a gente falou lá no começo do episódio do Calaveira, que ele teve problema, que ele contratou o hotel daqui do Brasil, chegou lá, o hotel dele não alterou os dias de reserva, então ele ficou sem 3 dias de reserva no final, que ele precisou contratar a parte. Nessas que ele me ligou e falou pra mim, Felipe, me arranja um hotel aí que eu tô sem hotel por 4 dias aqui. Aí daqui eu consegui reservar pra ele um hotel. Então ele saiu do hotel que ele estava, foi pro outro e terminou a viagem dele, tudo bem. Daqui não, né? Você tava lá em Las Vegas. Não, eu já tava aqui, eu já tava de jeito. volta aqui, eu já tava de volta. Já Ah, tava tá, de volta. tá. Mas, por exemplo, aí o que aconteceu? O seguro de viagem que ele contratou com a outra empresa que ele fez por conta, eles não estenderam o seguro de viagem dele. Então ele ficou faltando dias na viagem dele pro seguro. Aí ele me ligou. Falou, me arranja um complemento desse seguro aqui ou me arranja uma outra coisa. Só que nesse é um caso que a gente não tem o que fazer, porque tem a questão da responsabilidade de quem vendeu. O seguro ele tem que ser vendido do começo ao final da viagem na íntegra. Eu não posso alterar um seguro que ele comprou com outra agência. Aquela agência tem responsabilidade. Então, se de repente você comprou por conta uma passagem aérea, você comprou pela internet, chegou lá, deu algum problema, você perdeu um voo, você liga desesperado para uma agência aqui no Brasil, cara, me ajuda, eu perdi meu voo, não sei o quê. A agência daqui do Brasil não pode legalmente fazer nada sobre isso, porque você tem que tratar com quem você comprou a passagem aérea. Então, se você comprou a passagem aérea comigo, deu alguma merda, você me liga, aí eu tenho que resolver. Se você não comprou comigo, por mais que eu tenha vontade e queira te ajudar, eu não posso legalmente te ajudar. Entendeu? Então tem a questão da responsabilidade. Quem vendeu é o responsável. Então se você comprou por conta própria, na internet, chegou lá, você precisa de uma ajuda referente a um serviço que você já comprou, você tem que se virar com o site que você comprou. Então, você comprou lá com o aterrizar.com, você tem que ligar pra eles. E aí você se vira, porque ser atendido por eles no telefone é um verdadeiro inferno na Terra. Pois é, galera. É quase uma mega cena. Então tem essa questão da legal de quem é responsável pelo serviço vendido, entendeu? Então não adianta, por mais que você fale, me ferrou, agora eu preciso de uma agência, você não, nessa hora é difícil. A não ser que seja para contratar uma coisa totalmente nova, como foi o caso do Calaveira, que ele precisou contratar um hotel novo para um período que ele não tinha hotel. Beleza, consegui resolver, ajudei do jeito que podia. Agora, no caso do seguro dele, eu não tinha legalmente o que fazer, entendeu? Então, essas questões. Com quem você contratou, você tem que se virar. Então, se você contratou tudo sozinho, você vai ter que se virar sozinho para resolver o problema que qualquer problema que dê. Então, pessoal, esse aí foi o nosso episódio aí, falamos sobre agência de viagem, viajar sozinho, vimos aí a importância de ter uma agência de viagem de confiança, né, pesquisar bem, para não ter problema em suas viagens. Então, para encerrar o episódio, se você quiser dar sua opinião e falar se você gosta de viajar com a agência ou sozinho, pode mandar um e-mail lá pra gente em contato@liketour.com.br ou recado de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter no LikeTourBR, ou pode deixar um recado no post desse episódio no site liketour.com.br. Então, Felipe, valeu aí por ter participado mais uma vez do nosso programa. Muito útil suas informações aí para os viajantes do Like Tour.
Pô, eu que agradeço o convite aqui. É sempre bom a gente estar vindo aqui para esclarecer muitas dúvidas dessa que eu tenho certeza que muitos dos ouvintes aqui do Lecture devem ter. Tirar alguns preconceitos também, né? De algumas coisas que muita gente acha que é, mas na verdade não é, né? É sempre bom a gente dar uma limpada nesses assuntos. E qualquer um que tiver qualquer dúvida adicional, põe aí no comentário aqui embaixo nesse episódio do Lecture que a gente ajuda a responder tudo de boa. Isso aí, X. Valeu! Tirou umas dúvidas aqui. Mesmo o Bruno me zoando aí. É tudo brincadeira, X. Bruno. Felipe, mais uma vez, obrigado aí pela parceria com a gente e pelos esclarecimentos. Opa, é nóis. Felipe, outra coisa é que, assim, você fez o anúncio lá no seu podcast lá vai ter um encontro na viagem no final do ano. Assim, eu e o Bruno já estamos certo que vamos, viu? Legal, muito bom. Com certeza estaremos lá e com certeza vamos de Via Mundo Travel. Indicações do Lecture. Então esse aí foi o nosso episódio, espero que tenham gostado e agora vamos para as indicações. Hoje eu indico para vocês o episódio do podcast Despachado número 14, onde eles falaram sobre visto, vacina e documento. Tem tudo a ver com esse episódio aqui sobre agência de viagem, então confira lá também o podcast Despachado que fala sobre viagem. X, qual que é a sua indicação de hoje? O Tourcast, do Samir. Ele também tem uma agência e também dá muitas informações, mostra bares de São Paulo, mostra lugares bem diferentes, tem até um pouquinho de história os programas voltados mais pra história no podcast dele. Legal. E Bruno, qual que é a sua indicação? Eu indico do nosso convidado, o Passaporte Orlando. Lá pra você que tem alguma dúvida, qualquer coisa que você queira saber relacionada a Orlando, pode escutar, eu recomendo todos os episódios, sem exceção de nenhum. É isso aí, também se precisar de alguma coisa aí de agência, pode falar com o Felipe lá, que ele responde suas dúvidas e faz aquele pacote do seu gosto. Lembrando, indicação like tu. Exatamente. E esse episódio não tem momento musical. Aê! Pelo menos um. Então valeu, é isso, galera. Falou, fui! No caso do Orlando, os ingressos já tem um seguro embutido? X. Não? É Orlando, não é Orlando não. Orlando Cebolinha. Orlando. não tem o... Viajante, tem aquelas pessoas que já preferem viajar sozinho, buscar na internet, pesquisar seu roteiro, pesquisar passagem, hotel. Adoro. Tem as pessoas... Oi. Não, eu só espirrei aqui. Oxi. Pessoas que gostam de fazer tudo sozinho. E tem aquelas pessoas que já... Felipe, tu já viu que esse programa é pra tirar as dúvidas do Bruno? Bora aí. Então, tô aqui pra isso. Tá, você vai pra onde então? Qual o nome do episódio, X? Desse daqui? Não é Viagem com Agência? Não, desculpa. Não, verdade. É o nome do lugar que o Felipe vai, que tem o podcast dele. Orlando. Orlando? Orlando. Acertou. É que ele sempre fala Orlando. Aprendeu. Olha aí, já serviu pro X Ele aprendeu, a falar ó. Orlando. Foi o último episódio do X.